Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde na sua paz. Nós somos unânimes em afirmar que nós somos seres livres e que temos o direito de agir da maneira que melhor nos aprouver em qualquer situação. Mas nós também podemos afirmar que a nossa liberdade é condicionada e relativa, não é total. A nossa reflexão de hoje gira em torno exatamente dessa temática, condicionamento e relatividade da nossa liberdade. Para isso, para que nós possamos fazer uma análise à luz da doutrina espírita, sob a ótica espírita, nós vamos buscar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, a parábola que diz o seguinte: Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço ao seu pai: Dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus bens entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, tomando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os bens, vivendo de maneira dissoluta. Depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se aos cidadãos daquele país e este o mandou para os campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, porém, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo à fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ali longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vista-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram, então, a regozijar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando foi chegando em sua casa, ouviu a música e viu a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou indignado e não queria entrar. E saindo, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Nessa parábola, contada por Jesus e anotada por Lucas,
nós vamos identificar 3 personagens. Primeiro, Deus na figura do Pai. Depois, a humanidade na figura dos 2 filhos. E o mundo espiritual referenciado aqui na parábola pelo lar paterno. E nessa parábola, como em todas as parábolas, nós podemos destacar alguns ensinamentos. Nesta parábola, destacamos 3 ensinamentos principais. O primeiro ensinamento que nós podemos perceber nessa parábola é a questão da lei que rege os destinos das almas que estão reencarnadas na Terra. Aí nós vamos perceber o ensinamento de que não existe fatalismo na vida de todos nós. Aliás, existe um único fatalismo. Kardec pergunta aos espíritos consoladores se existe na vida do ser humano a fatalidade. E eles responderam que a única fatalidade que existe para o homem é o seu progresso. Então, o desfecho de toda a odisseia dos espíritos reencarnados aqui na Terra é o retorno do lar paterno. É a única coisa que é certa que vai acontecer. Nós retornaremos ao lar paterno. E se nós vamos retornar, é porque de lá nós desviamos. E as portas da casa do Pai está sempre aberta para todos os seus filhos que queiram retornar. O segundo ensinamento que nós podemos destacar aqui é o ensinamento que diz respeito à doutrina da causalidade, a doutrina de causa e efeito, a lei de ação e reação. Nessa parábola, nós percebemos que o filho mais novo criou uma série de causas que determinaram uma série de efeitos análogos. Nós percebemos que, como as causas eram más, os efeitos causados foram dolorosos. O moço sofreu as consequências das ações que ele praticou e as aceitou com responsabilidade. E entendendo que a sua insensatez, pela sua insensatez, ele era o único responsável por tudo o que lhe havia acontecido. E nós percebemos esse ensinamento quando lemos ali na parábola: Pai, pequei contra o céu diante de ti. É o reconhecimento do erro. Ele reconheceu que errou. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. A aceitação das consequências. O espírito Hamed, ele, em uma de suas obras, ele tem a oportunidade de dizer: no mundo não existe castigo ou prêmio. Existe consequências e de nossos atos. O moço da parábola, ele tomou por conta própria a decisão de se emendar, e assim ele o fez. Ele parou, reflexionou e chegou à conclusão que ele havia errado e que aquelas consequências eram responsabilidade dos atos que ele havia praticado. E ele não ficou se lastimando. Ele se levantou e buscou novamente a casa do pai dele. Então, isso quer dizer para nós que a obra da salvação, ela é consumada através do esforço individual. É preciso que nós meditemos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso modo de ser e reajamos e que tomemos uma atitude. Foi o que fez o moço da parábola. E um terceiro ensinamento que nós podemos identificar na parábola e que para nós é o mais importante é a respeito do livre-arbítrio e da sua relatividade. Então nós buscamos lá em Allan Kardec, na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec arguindo a espiritualidade no seguinte: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos responderam: pois que tem a liberdade de pensar,
tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Isso quer dizer que, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos como um fantoche comandado pelos cordões, e nenhuma culpabilidade nos poderia ser imputada, seja por nossos atos bons ou por nossos atos maus. Nós não responderíamos por esses atos, porque já estariam pré-determinados, já estariam previstos. Teríamos nascido para praticar aqueles atos. Então não haveria culpa nenhuma. Então Kardec continua na questão 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? O que Kardec queria realmente saber é em que momento o livre-arbítrio começa a fazer parte da nossa vida. A partir de que momento nós começamos a agir sob a influência ou com o direito do livre-arbítrio? E os espíritos responderam: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, e que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então veja que ele diz que há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. A criança, ela tem a sua vontade limitada. Ela não é como o adulto que pensa naquilo que vai fazer. Então, o livre-arbítrio, ele começa desde criança, mas ele é limitado à sua capacidade de compreensão e à sua capacidade de escolha. A partir do momento, a sua capacidade de ter vontade de fazer aquilo que ele quer fazer. Então, é a partir desse momento que o livre-arbítrio começa a fazer parte da nossa vida. Então, o livre-arbítrio, ele se opõe à filosofia do determinismo. E o determinismo é a filosofia que diz que tudo o que acontece na natureza e com o homem já está determinado por uma causa. Então, o determinismo, ele se liga, conforme Kardec explica, a conceitos muito importantes de destino e de fatalidade, que só existem enquanto expiação e provação oriundas do nosso livre-arbítrio. Nós temos destino traçado? Nós temos, a nossa vida é regida por uma fatalidade? Obviamente que não. O nosso destino somos nós que traçamos. Somos nós que construímos o nosso destino. Então, ele é oriundo do nosso livre-arbítrio. Nós nascemos já prevendo algumas dificuldades que nós teremos que enfrentar. Mas não é por castigo ou não é por uma determinação divina. É por consequência do livre-arbítrio que nós usamos. E ele pode ser tanto bom quanto ruim. Se no nosso passado existem atos equivocados, se nós nos equivocamos, então o nosso destino será traçado para enfrentar essas dificuldades que nós mesmos criamos no passado. Então ela é consequência do nosso próprio livre-arbítrio. O professor Pedro de Camargo, que usava o pseudônimo de Vinícius, ele escreveu na obra dele Seara do Mestre o seguinte: o espírito, quanto mais atrasado, menor soma de livre-arbítrio naturalmente pode desfrutar. À medida que vai progredindo e aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, a sua esfera de ação livre dilata-se e amplia-se até que adquire completa liberdade. Daí o dizer eloquente do sábio mestre:
Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós podemos fazer uma análise, podemos perceber aí a questão da liberdade fazendo uma comparação. Vejamos a prática ou a pessoa que é ignorante. Vejamos a ignorância atuando na humanidade. Um analfabeto, por exemplo, ele abre um livro, ele não pode interpretar os seus símbolos, ele não sabe o que é que está ali, então ele não tem visão nenhuma. Ele vê tabuletas, letreiros, mas não pode traduzi-los, ele não sabe o que quer dizer. Ele tem olhos, mas não vê. Alfabetiza-se e um novo mundo se abre diante dele. Ele passa a conhecer a verdade e a verdade o liberta. Então a liberdade do espírito, ela é medida pela soma de conhecimentos e de virtudes adquiridas. É o que quis dizer Emmanuel quando ele fala através de Chico Xavier, dizendo que o homem, para evoluir, ele tem que desenvolver duas asas que vai lhe possibilitar o voo da evolução. Ele tem que desenvolver a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então, sempre que nós propalamos a nossa tão decantada liberdade, e realmente nós somos livres, para a doutrina espírita não há predestinação. Não há sorte, não há azar. O futuro é construído todos os dias, através de uma característica indissociável do ser inteligente, o livre-arbítrio. Nós construímos o nosso futuro de acordo com o nosso livre-arbítrio. E Leon Denis, ele tem a oportunidade de dizer o seguinte: o livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Muitas vezes nós temos alguns hábitos que fazem parte da nossa vida e nós nos dizemos, nos proclamamos livres, mas na realidade nós somos escravos daqueles hábitos. Então a liberdade ela só poderá se dar através da educação. A liberdade física pela limitação dos apetites, temos que nos educar. A liberdade intelectual pela conquista da verdade e a liberdade moral pela procura da virtude. Emmanuel, ele tem a oportunidade de ensinar ainda que o homem é livre na medida em que se torna escravo das suas obrigações. E o filho pródigo, ele foi até a pobreza, como nós podemos ver na parábola. Ele chegou até a pobreza extrema. Ele foi à miséria material e à miséria moral. Mas ele não pereceu. Ele não se precipitou no abismo de eterna e irremediável perdição. Ele não ficou caído, se lastimando, visto como de longe o acompanhava a solicitude paternal daquele que lhe havia dado o ser e lhe havia traçado o destino. O pai, mesmo de longe, ficou esperando que o filho se decidisse por retornar à casa paterna. E ele ficou esperando, torcendo, ajudando o filho, cuidando do filho à distância, para que ele, no momento oportuno, em que ele pudesse perceber que ele estava equivocado, ele resolvesse por voltar à casa paterna.
E assim sucede com o homem. É assim que acontece conosco. Pode chafurdar-se na lama dos vícios, precipitar-se no tremedal do crime, dizem os espíritos, cometer aventuras insânias de toda espécie. Chegará fatalmente para ele aquele dia de cair em si, conforme a parábola. Desse despertar de consciência própria resulta o retorno à casa e aos braços amorosos do Pai Celestial. É a viagem que nós temos que fazer para o nosso interior. É o parar para que nós possamos nos reconhecer, para que nós possamos nos perceber interiormente, para decidirmos voltar então à casa paterna. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde em grandes bênçãos, hoje e sempre.